Inclusive, você tocou num assunto que é muito sensível, principalmente para o estado da Bahia, que é a questão da violência. Você tem defendido nas entrevistas, nas suas plataformas, um discurso muito duro contra o crime organizado. O que é que você faria de diferente do modelo que está, seja agora no governo do PT, seja do que foi o governo nacional, o governo Bolsonaro? Agora há uma discussão de federalização desse assunto, com a possibilidade da criação de um Ministério de Segurança Pública. O que é que você faria diferente para, de fato, enfrentar essa chaga nossa, principalmente aqui da Bahia? Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Pois bem, o que eu vou fazer diferente? Preciso aumentar ainda mais as penas. Por mais que tenha havido aumento de penas agora, projeto inclusive do nosso deputado Kim Kataguiri. 2, eu tenho que mudar a lei de execuções penais e o Código de Processo Penal. Facilitar o processo, tem que correr mais rápido, não tem que ter progressão de pena, não tem que ter saidinha. Isso já diminui boa parte daquelas decisões do juiz. Não, ficou 3 anos, pode sair. Não, vai cumprir a pena inteira. Cumprir pena inteira tem que ser obrigação. 3, trazer o conceito do direito penal do inimigo, que é uma coisa que vai resolver Salvador. Aqui é o seguinte, vocês têm mais de 15 facções em disputa, tem gente que fala em 20 facções em disputa, microfacções, facção que surgiu de outra facção. Pois bem, para enfrentar esses caras, o direito tem que ser muito veloz e muito forte. Então eles têm que ter eles não podem ter os mesmos direitos que um cidadão. Então se você, por exemplo, está no meio da rua, se envolveu numa briga de trânsito, foi lá, perdeu a cabeça, deu um soco numa pessoa. Pô, beleza, você vai ter o seu direito de defesa garantido, porque você é um cidadão brasileiro que eventualmente passou do ponto. Agora, um membro de uma facção, tá tatuado o nome da facção, tá com uma arma dentro de uma favela, ou, por exemplo, é o contador da facção e tá atuando no mercado financeiro, você não tem presunção de inocência, você não tem direito de pagar a fiança para poder sair da pena, você vai direto pro presídio, você não tem progressão em nenhuma hipótese. Esta pessoa, o direito é muito duro e o direito tem que ser muito veloz contra ela. Isso é uma maneira que vai permitir que aí sim o governo federal atue de maneira concreta junto com os estados para derrubar o crime. E aí matando, não quero me estender muito, mas é importante, matando esse tema, colocar estado de defesa todos os municípios e todos os bairros, favelas incluso, que estiverem sob o domínio do tráfico, para que as polícias e o governo federal atuem em conjunto para a destruição deles e libertação das pessoas que moram nesses lugares. Renan, e sobre as suas prioridades para o Congresso, a formação de bancada? A gente sabe que hoje a gente tem um regime quase semi-presidencialista na prática, em que o Parlamento, em que a Câmara tem muita força, o Congresso tem muita força. Como seria essa construção do missão nos estados para fazer bancadas de deputados federais e a sua relação com o Congresso, como é que seria? Nós precisamos aumentar o poder do Poder Executivo. Quem está nos ouvindo tem que entender assim. A sua descrição é perfeita, porque é um regime que não é presidencialista. A gente vota para presidente, mas quem manda é o parlamento. Só que quem resolve os problemas que as pessoas imaginam tem que ser o Poder Executivo, é o presidente. Quem vai destruir o crime organizado tem que ser o presidente, não é um legislador. Quem vai tomar as medidas que vai melhorar a economia será o presidente da República. É sempre o presidente. Então as pessoas esperam muito do presidente, mas ele não pode fazer nada. E aí, eu falo aqui, assim, do Lula, posso falar do Bolsonaro, posso falar do Temer, posso falar da Dilma. Nenhum consegue governar de fato. Quem manda é uma federação de políticos do Centrão, que não tem nenhum compromisso com o Brasil. O que eu vou fazer? Primeiro dia de mandato, eu vou andar com a minha agenda de segurança pública. Eu preciso concentrar poderes para isso. E 2, eu vou dialogar com o Congresso de maneira clara, vou montar a maioria no Congresso para colocar regiões tomadas pelo crime organizado em estado de defesa, para que as pessoas pela primeira vez em anos possam entender assim, o presidente da República foi e fez. Há uma sensação geral das pessoas de que nada acontece. Veja, o Bolsonaro foi presidente, houve uma expectativa gigantesca com ele por parte da direita, nada aconteceu. Lula fez uma campanha vazia prometendo picanha. As pessoas comeram a picanha, ou seja, as pessoas enriqueceram? Não, a vida não melhorou, a vida tá dura. Então as pessoas sentem que não há entrega. Eu preciso começar a entregar. Depois disso, nós temos que tirar temas hoje que são constitucionais e torná-los temas normais, que você pode alterar para o projeto de lei, que é uma desconstitucionalização da Constituição. Por exemplo, a parte econômica, a parte fiscal do Brasil, tem uma PEC do deputado Kim Kataguiri, que a gente entrou, que já altera essa dinâmica para a gente já não precisar mais mexer nisso. Não precisando ter PEC, precisando ter maioria simples, aí a dependência do Congresso diminui muito. O Congresso manda muito, não só porque temos um regime semipresidencialista. Ele manda muito porque, em última instância, como tudo está na Constituição, tudo você precisa, vamos dizer, de praticamente 2/3 para passar. Aí o Congresso fica muito poderoso. O presidente não manda nada. Então, ao desconstitucionalizar alguns temas, e eu pretendo fazer isso ao longo do mandato, eu vou permitir que não só eu como presidente, mas outros presidentes que venham depois, tenham capacidade de mando. E aí as coisas acontecem. Você acredita que o escândalo agora do Banco Master vai
de fato impactar o processo eleitoral, porque a gente falta ainda pouco mais do que 130 dias para as eleições, e às vezes, ou não, na maioria das vezes, o brasileiro tem uma memória curta. Então, se até a boca da campanha não aparecer nada novo, tende a cair no esquecimento, mas vamos lá. Se você acha que, de fato, o Banco Master vai influenciar no processo eleitoral deste ano, da disputa da presidência da República, e eu emendo. Renan Santos, bota a cabeça tranquila no travesseiro e dorme, porque não vai aparecer o nome dele em nada dessa questão do Banco Master? Olha, essa é uma das grandes delícias dessa campanha. É o fato de eu poder realmente não ligar para nada e falar de tudo. Apontar o dedo para todas as pessoas. Graças a Deus, nesses 12 anos que eu atuo na política, nunca cheguei perto de um escândalo. Nunca reagi a essas tentações malditas. Infelizmente, essas pessoas caem nas tentações porque elas não têm espírito público. O que eu quero, eu me falo, então você não tem ambição nenhuma, você quer ser um cara normal, de classe média. Minha ambição é muito maior do que a deles. Eu quero entrar pra história. Esses homens pequenos, eles querem comprar um apartamento, eles querem sair com uma prostituta, que é o que esses políticos gostam de fazer. Eu quero entrar pra história. Me desculpem, minhas ambições estão em outra categoria. São as ambições de pessoas que querem ser grandes homens. Eu quero que as pessoas conheçam a história do Brasil e falem, o Renan foi uma pessoa importante. E para isso, renunciar a essas tentações é a coisa mais importante. E sim, o Banco Master vai interferir nas eleições. Uma coisa que nós veremos é, a partir do momento que o brasileiro começar a focar no processo eleitoral, esse tema vai estar no topo. As pessoas vão misturar os temas e as pessoas vão querer candidatos, até o legislativo, que não tem nada a ver, nem com esse escândalo, nem com o do INSS. Então a gente vai ver, por parte especialmente de um eleitor de classe média, um cuidado com o tema. E eu vou ainda estender, o Flávio Bolsonaro está destruído já. O Flávio Bolsonaro não tem condição de vencer o Lula no segundo turno e ele só sustentava a candidatura dele baseado na ideia de que ele era o único que venceria o Lula. Hoje não tem mais isso. Então a tendência dele é de derretimento. E no aspecto econômico, qual é a principal linha do seu pensamento, principal bandeira que você defende, partindo de análise agora do governo Lula e o que pode vir a ser caso logre êxito nessa empreitada? O dinheiro do brasileiro não vale mais nada. Então você ganha um salário mensal e você percebe que você consegue comprar cada vez menos coisas com o seu dinheiro. Ou seja, a sua capacidade de ganho não aumenta. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer com que os juros abaixem para o seu dinheiro valer mais e que o governo cobre menos impostos de você. Então, você vai ter que fazer qualquer presidente sério, ou qualquer presidente de empresa, ou qualquer dona de casa que cuida do orçamento familiar, a gente vai ter que ajustar a despesa. Então, eu vou cortar a despesa em algumas áreas, e aí os juros vão poder cair, o seu dinheiro vai poder valer mais. E aí, paralelamente, o Brasil foi muito abençoado e está numa daquelas grandes chances históricas. O mundo só se fala em terras raras. O Brasil tem 20% das reservas de terras raras e a gente tem uma oportunidade de trazer investimento americano. A Bahia tem uma parcela nessas terras raras aí importante. Importante. Ó, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, um pedaço da Amazônia, tem terras raras e dá para você agora trazer. Veja só a beleza que seria. Trazer não só mineração, mas o processamento delas. Isso aí é muito dinheiro. O principal avião de guerra do mundo hoje é o F-35, que é uma nave americana que basicamente faz tudo no ar, né? É a base do sistema de defesa e ataque americano. Vai 0,5 tonelada de terras raras naquele avião. Cada avião. E isso hoje é tudo tirado da China. Os Estados Unidos vão ter que comer na nossa mão se a gente souber trabalhar direitinho. Então, fazer reformas de competitividade, diminuir os gastos do Brasil e aí trazer esses investimentos, isso vai mudar a vida das pessoas demais. E aqui pro Nordeste tem notícia boa também. Aqui tem muita energia renovável. Muita. A gente aqui tem muito sol e aqui tem muito vento. No Ceará nós temos urânio. Nós temos que trazer desde energia nuclear até fomentar energia eólica, energia solar, de modo a gente poder trazer data centers para cá. Trazer um monte de data centers, igual aconteceu agora no Ceará. É trazer data center com energia abundante, com água abundante. Nós vamos poder ter uma indústria de tecnologia girando aqui nos estados. Porque o mundo, aqui, não vou me estender, mas isso aqui é bem importante. A economia do mundo nos próximos 50, 60 anos vai se basear em produtos industriais de altíssima tecnologia que utilizam as tais terras raras e, do outro lado, inteligência artificial. O Brasil tem a energia para você fazer os data centers, para ter a inteligência artificial para o resto do mundo, e o Brasil tem as terras raras para os superprodutos. Ou seja, se nós tivermos um presidente sério, nós vamos crescer muito nesse século. O Rafael pergunta, Renan, você tem dito que caso o STF proíba certas ações suas, você não vai cumprir as decisões. Seu governo seria de turbulência com a Suprema Corte? Faz uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. De maneira alguma. Eu não quero turbulência com ninguém. Eu quero tocar o meu programa. Então eu vou entrar, todo mundo sabe que, assim, eu não tô mentindo, não tem agenda secreta. Eu venho aqui num programa, se me perguntar de qualquer área, eu vou falar, essas são as minhas propostas, das mais polêmicas às mais prosaicas. Agora, eu vou entrar.
Se eu cumprir o processo legislativo completo, vou dar um exemplo concreto. Olha, eu preciso colocar, isso foi pedido do BOP no Rio de Janeiro, foi membros das polícias de todos os estados. Eles sabem, traficante se esconde na casa das pessoas. Eu preciso de um estado de defesa, que é um status constitucional, para que a polícia possa entrar durante uma operação na casa da pessoa, sem um mandado, para ela pegar o traficante que se escondeu lá, que eventualmente fez uma família de refém. Todas as polícias pediram. Então eu vou lá, vou colocar determinadas áreas em estado de defesa. Passo no Congresso Nacional, ou seja, cumpro todo o ritual do processo legislativo. Estou executando essa atribuição do Estado Federal. Aí vem um despacho do Xandão, vamos botar aí. Não pode. É ilegal o despacho dele. Eu não vou aceitar um despacho legal, eu não vou cumprir. Aí quem procurou briga foi ele. A questão que tá é, eu fui eleito para ser presidente, eu não fui eleito para ser um boneco, para ser um palhaço que vai ficar sentado numa cadeira recebendo um salário com um monte de assessor. Não, eu tenho que, enquanto presidente, cumprir minhas obrigações. Se o STF não deixar e isto for ilegal, eu não vou cumprir. Agora, quem tá provocando briga ali seria o STF. Então eu já deixo avisado para o STF. Cumpra seu papel que eu cumpro o meu. Eu não tô querendo arrumar briga com ninguém. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.